Graça e paz a todos, oficialmente. E agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês. E eu quero estar compartilhando então Romanos capítulo 12, tá? A gente vai ler do versículo 1 até o 8. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentro de vocês, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo, em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. Amém? Amém. Glórias a Deus. Queria repartir com vocês na noite de hoje uma palavra, um princípio, que é o princípio da individualidade. Eu tenho percebido pelo Espírito que a gente está vivendo realmente um tempo de restauração. Isso desde o encontro das águas, né? Deus vem trabalhando muito forte essa palavra. E eu vejo assim o Espírito Santo ele restaurando alguns princípios e trazendo isso de uma forma, vamos dizer assim, aperfeiçoada, porque tem alguns princípios que nós já aprendemos no passado, mas alguns não estavam muito claro para nós ainda, né? Um dos princípios que a gente citou no próprio culto de domingo, o princípio da soberania. Para muitas pessoas ainda tem dificuldade, tem muita dificuldade com o não de Deus. É muito bom ouvir o sim de Deus, mas ouvir o não de Deus, para muitas pessoas isso ainda é um gigante, ainda é um problema. Por quê? Porque isso significa que o princípio ele não foi muito bem construído na vida da pessoa. Ela não entendeu de fato que nós servimos um Deus que é rei e que é dono do universo. Ele é dono de tudo, e como foi dito no culto, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, tudo foi feito por ele e para ele. Então, é simples assim. Ele tem o poder de dizer sim e tem o poder de dizer não. Não é fácil, né? É fácil estar aqui pregando, mas se colocar no lugar de alguém que perdeu um ente querido nesse tempo de pandemia, aí não é nada fácil. Mas a verdade é que se eu não aceitar esse princípio, o que vai acontecer? Quando eu não aceito, por exemplo, uma perda, não necessariamente só uma perda de uma vida, mas uma perda financeira ou qualquer tipo de perda, enquanto eu não aceito, eu comparo isso com... É como se fosse uma ferida que você tem e que ela está com uma casca e você não se permite abrir ela para colocar remédio. Aí aquela ferida ali ela vai criar pus, vai inflamar, vai virar um câncer aquilo. Então quando eu aceito as decisões de Deus, quando eu aceito a soberania de Deus, isso é equivalente a permitir que aquela casquinha da ferida seja removida para que Deus então entre com o medicamento para que haja cura. Estão conseguindo entender? Pode prestar atenção, se vocês conhecem uma pessoa que ela teve uma perda, um trauma no passado, seja recente, seja de anos atrás, que aquela pessoa ela ainda não aceitou, aquela pessoa está doente ainda.
Aquele tipo de pessoa que fica reclamando, ah, Deus, mas por quê? Por quê? Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Aí essa pessoa vai lá para o espiritismo, ela paga o pai de santo para fazer trabalho, para tentar a reencarnação que não existe, do espírito da pessoa que foi, né? Por quê? Porque a pessoa não aceitou. Ela não aceitou. Então essa pessoa que ela não aceita, ela nunca vai ser curada. Ou pelo menos ela está retardando a cura dela. A cura das emoções, ela só vem para aquele que aceita. Eu nunca me esqueço, tem um filme, o Seus Carlos tem uma coleção de filmes da época ali da Graça, né? E tinha um filme que tinha um camarada lá que ele ia em cima de um monte, eu não me lembro o nome do filme agora, mas que aquele cara, a história de vida dele, ele teve uma perda e ele conta que ele aceitou aquilo. E ali ficou claro, quando eu estava assistindo aquele filme, não lembro o nome agora, aquele filme ficou claro para mim que isso é um segredo. A cura, ela vem a partir do momento que eu aceito. Enquanto eu não aceito, a cura fica estagnada. É aquela questão da casquinha da ferida. Então, esse princípio da soberania, Deus está procurando restaurar isso, né? Esse princípio vale também para quando eu acredito não, tem convicção, que eu estou falando agora tem certeza absoluta. Deus começou um tempo onde vai se manifestar muitas curas, sinais e maravilhas no meio da igreja. É um tempo de milagres. Já foi liberada a palavra lá de Jerusalém, a Bíblia diz em Miqueias 4 que de Sião sairá a lei. Lá de Jerusalém já liberaram a palavra profética para o ano de 2021. O ano de 2020, preparai o caminho do Senhor. 2021 serão os dias de Elias. Então imagina o que vem acontecer. E o ano de 2021, dias de Elias. Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, né? Eu diria que os dois personagens mais famosos para o judaísmo, Antigo Testamento, Moisés e Elias, né? Os camaradas que apareceram com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Elias representa os profetas, Moisés representa a lei. Então, vem 2021, está chegando aí, e pode ter certeza, 2021 será um ano marcado por milagres, sinais e maravilhas. Por que Deus vai fazer isso? Por quê? Porque a volta de Jesus está se aproximando e os milagres, os sinais, as maravilhas, o pastor Rui bate muito nessa tecla, né? E isso contribui muito para que as pessoas se voltem para Cristo, para que elas vejam que Jesus é real, que realmente ele ressuscitou e ele continua fazendo milagres. Claro que seria bom que as pessoas acreditassem em Jesus sem precisar disso, mas infelizmente muitas precisam. E Deus é misericordioso, ele vai fazer. Só que a gente não pode esquecer que haverão casos em que nós vamos orar e o milagre não vai acontecer por causa da soberania de Deus. Ou porque ainda não chegou o tempo, né? Porque a Bíblia também diz que há um tempo para todas as coisas. E às vezes o fato de Deus não ter feito algo não significa que ele não vai fazer. Significa que ainda não chegou a hora. É só a gente olhar para o caso de Abraão. Deus prometeu para ele que ia dar um filho, só que Deus não disse que ia ser no estalar de dedo. Passaram 25 anos. Então, às vezes, o fato de Deus prometer algo para nós não quer dizer que é instantâneo. Às vezes vai ter um tempo para o cumprimento da promessa. Outro princípio que a gente falou no culto domingo foi o princípio da mordomia, né? Deus nos colocou como dispenseiros na terra. O dispenseiro é aquele camarada que cuida da dispensa do seu Senhor. Então, nós somos dispenseiros, nós somos mordomos que cuidam de todos os dons, de tudo aquilo que Deus nos confiou, seja financeiro, seja patrimônio, seja dons, seja talentos, tudo aquilo que Deus nos deu, nós precisamos administrar isso e dar uma resposta para Deus, dar frutos para Deus, glorificar a Deus através dos dons, através de tudo aquilo que nos deu, né? Então nós batemos um pouquinho nessa tecla aí, relembramos o princípio da mordomia, que também trata de o cuidado do corpo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, então o cuidado da alimentação,
tomar bastante água, a gente sabe que precisa tomar água, pelo menos 2 litros por dia, muitas vezes nós não tomamos. Nós sabemos que tem que fazer uma atividade física 2 a 3 vezes por semana, não fazemos. Por que que não fazemos? Porque, não tem tempo. Não tem tempo ou nós não sabemos administrar o nosso tempo, né? Eu acredito que nós não aprendemos a administrar o nosso tempo. Por que que uns têm tempo e outros não têm? 24 horas não é para todo mundo igual? Se é para todo mundo igual e alguns conseguem, outros não conseguem, então tem alguma coisa errada aí na administração do tempo. Ou nós estamos gastando tempo com coisas que não têm necessidade, ou não estamos sabendo remir o tempo. Uma das coisas que Deus me ensinou, por exemplo, eu preciso tirar um tempo de pelo menos meia hora de oração por dia. Tá, mas eu também preciso tirar meia hora por dia para fazer uma caminhada. Então por que você não pega, vai fazer uma caminhada, leva o teu celular, né, com um fundo musical ali, com uma pregação ou com um louvor, né, com fone de ouvido, e você vai fazer a sua caminhada ao mesmo tempo que você vai orar. Você, como diz no popular, mata 2 cobras numa paulada só. Eu faço muito isso de bicicleta. Eu saio para fazer 1h30 de pedal, 1 hora de pedal, mas aquela 1 hora eu oro, eu expulso demônio, eu dou voz de comando no mundo espiritual, eu repreendo o capeta, eu faço um monte de coisa. Eu não fico só andando em cima da bicicleta ali sem fazer nada. Às vezes eu gravo vídeo, gravo mensagem, então é 1 hora que ela é bem aproveitada, né? Então isso é remir o tempo. É fazer 2 coisas. As mulheres são especialistas em fazer isso. Que a mulher ela consegue lavar a louça, né, botar a máquina a roupa na máquina de lavar, ao mesmo tempo mexer o carrinho do bebê e fazer a comida. 4 coisas ao mesmo tempo. E os homens são os bananas que não conseguem fazer mais de uma coisa, né? Porque as mulheres conseguem, o homem não consegue. Mas nós temos que se esforçar. Se a gente não consegue ser igual às mulheres, mas pelo menos se esforçar para ficar parecido. Porque a Bíblia diz que se eu casei com a minha mulher, eu me tornei uma só carne com ela, então eu agora tenho que me virar nos 30, né? Então tem coisas que a gente é bom de dar desculpa e na verdade, arranja um argumento para ficar do mesmo jeito e não mudar. Então, é princípio, mordomia é princípio. Eu tenho que cuidar do meu tempo. Nós falamos na nossa penúltima reunião, que Jesus deseja vir buscar uma igreja, ele quer casar com uma igreja santa, pura, sem mácula, irrepreensível. Santa, não precisa dizer mais nada, né? Santa, ela é separada. Pura, é uma igreja inocente, é uma igreja que não tem pensamentos impuros, é uma igreja que se comporta inocente como uma criança, né? Uma igreja humilde, uma igreja sem maldade, é uma igreja sem mácula, que não tem mancha, que não se corrompe, que é irrepreensível. E que também não é uma igreja, como é que eu falei, qual é a palavra que foi faltando? Pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Sem ruga é uma igreja que não é velha, que não envelheceu. A gente não pode envelhecer no exterior, mas como disse o apóstolo Paulo, embora o homem exterior envelhece, o meu interior se renova dia após dia. Eu posso até, essa casca aqui pode até envelhecer, mas por dentro tem que ser renovada a cada dia. E é responsabilidade minha também cuidar dessa casca aqui. Cuidar, e é como eu estava falando, o princípio da mordomia. Né? Cuidar da nossa alimentação, atividade física, comer frutas e verduras, evitar o óleo, evitar a gordura, os 3 pós mais venenosos que tem, né? O sal, a farinha branca e o açúcar. Né? A gente já sabe que é veneno. Excesso de sal, excesso de açúcar, farinha branca, é terrível. Sabemos que o leite também não é bom. Até os 8 anos, tudo bem, passou de 8 anos já não dá mais. Nós não fomos criados para tomar leite. Nós sabemos que tem tantos alimentos como gordura hidrogenada, sorvete, tantos outros que fazem mal à saúde, então a gente tem que saber administrar tudo isso daí. Não que tudo seja proibido, mas tudo tem que ser com equilíbrio. Né? Refrigerante, já sabemos que refrigerante é veneno, faz mal para a saúde. Então, o ideal é cortar. Né? Cortar. Esse seria o ideal, era cortar realmente, definitivamente. E hoje,
nessa série aí dos princípios bíblicos, eu queria focar no princípio da individualidade. Como nós lemos aqui, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Romanos, ele está pedindo que a igreja se ofereça a Deus como um sacrifício vivo, que se apresente a Deus como uma oferta, para quê? Para que se cumpram os propósitos de Deus através da vida da igreja. Amém? A igreja somos eu e você. E ele vai dizer que, como em um corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha só que coisa tremenda. O que a Bíblia está dizendo aqui? Existe um só corpo, uma só igreja, Assembleia de Deus, quadrangular, batista, presbiteriana, católica, universal, metodista, tudo isso faz parte de uma só igreja. Isso se chamam denominações, que seriam correspondentes às tribos do Antigo Testamento. Existiam várias tribos, mas existia só um povo. O povo hebreu, o povo de Deus, os descendentes de Abraão. Então é um povo só. Se dividiram em tribos, mas era um povo só. Então hoje é a mesma coisa. Hoje nós temos várias tribos, várias denominações. Mas igreja só existe uma única. Corpo só existe um único corpo. E o interessante aqui é que a Bíblia vai dizer que os membros desse corpo, que somos eu e você, são individualmente membros uns dos outros. Ou seja, nós pertencemos uns aos outros. Nós somos parte de uma grande família. Ninguém pode dizer, eu não preciso de você. Ah, mas o pastor Oscar já está velhinho, já está com 70 anos de idade quase, né? Estamos antecipando um ano. E já não tem muita disposição física, a saúde dele já está um pouco meio debilitada. Então eu não preciso dele, o que eu vou precisar? Não, está totalmente errado. Como que não? Né? O pouquinho que ele pode contribuir já é muito. Já é muito, por quê? Porque ele tem uma coisa que a maioria que não tem, que se chama experiência. A experiência é uma coisa que se adquire só com as cãs. O que são as cãs, né? Os cabelos brancos. Né? Enquanto a gente não tem o cabelo branco ainda, a gente pode ter muito conhecimento. Se eu for um cara que sou muito bom de leitura, que nem o Darlan, né? Que lê, fica aí, vira madrugada lendo e assistindo vídeo e tal. Tá um pouco menos. Então, conhecimento a gente consegue com leitura, com busca, com dedicação, com diligência, mas a experiência só com o tempo. Então, a experiência é muito importante. Muito importante para a igreja, muito importante para uma equipe, muito importante para o corpo. Eu gosto muito do exemplo quando Jesus Cristo disse, tomai o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, normalmente se utilizava um boi mais velho, que tem mais experiência, que conhecia o caminho, e um boi mais jovem, que tinha força, tração nas 4 rodas, para carregar o arado. Então, o velho dava a direção e mostrava o caminho. O novo tinha força. Então, o jovem, muitas vezes, ele acha que não precisa do velho, né? Porque eu sou forte, eu tenho energia, eu faço, eu aconteço. Mas só que se ele não tiver a experiência do mais velho, daqui a pouco está arriscado ele errar o caminho e se quebrar todo. E o mais velho também não pode pensar assim, mas eu tenho experiência, quando você nasceu, eu já tinha, quando você fez 30 anos, já tinha o dobro. Então não preciso de você não, também não. Porque a juventude, ela consegue se conectar com esse mundo pós-moderno que a gente está vivendo. Às vezes os mais antigos têm dificuldade de se conectar, principalmente essa geração da internet, essas modernidades todas. Então, a verdade é que nós precisamos uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Amém? Então não tem esse negócio, eu não preciso de você, não. Todos nós precisamos uns dos outros. E a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 12, que
até mesmo aqueles membros do corpo que parecem ser desnecessários, a estes daí nós devemos honrar muito mais, porque eles precisam da honra. Já aqueles que são decorosos e têm funções mais nobres no corpo, não tem necessidade, tanta assim necessidade de honra. Ok? Então, temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. Amém? Ah, pastor, eu sou tão misericordioso. Então, faça com alegria. Continue sendo misericordioso e seja alegre e feliz por isso. Então, irmãos, se a gente prestar atenção, essa passagem bíblica que eu li aqui, ela não é a única que trata das diferenças de dons, de talentos que existem no corpo. Mas essa breve passagem aqui de Paulo aos Romanos já mostra para nós, de uma maneira muito clara, que esses membros que são membros uns dos outros, cada um deles recebeu funções diferentes no corpo. Então nós precisamos aprender de uma vez por todas a respeitar isso. Isso se chama individualidade. E eu queria abrir um parênteses aqui para dizer para vocês que eu estou nessa noite pregando para mim mesmo. E se servir essa mensagem para alguém, receba aí, leve para você. Mas eu estou pregando para mim mesmo. Porque eu, pastor Christian, eu ainda tenho muita dificuldade com isso. Por quê? Porque eu sou um cara que eu me considero ativo, eu me considero alguém que gosta de botar a mão na massa para fazer as coisas acontecer. Só que, pela bondade e misericórdia de Deus, eu recebi alguns dons, que não foram poucos, a mais do que outros. Então a gente corre aquele risco muitas vezes de cair na armadilha da comparação e achar que todo mundo tem que fazer o mesmo que a gente faz e dar o mesmo resultado e ter a mesma produtividade que a gente. Está errado. Totalmente errado. Primeiro, por que está errado? Primeiro, temos dons e talentos diferentes. Segundo, temos idades diferentes. Como que uma pessoa de 80 anos vai ter o mesmo pique de uma de 30? Impossível. Como que uma pessoa que é casada, tem 4 filhos, está cuidando dos 4 filhos, vai dar a mesma resposta para uma pessoa que nem filho tem ainda? Ah, um é gaúcho, o outro é catarinense, o outro é nordestino. Culturas diferentes, aprendizados diferentes, histórias diferentes. Então, quando a gente vem para dentro de uma igreja, quando a gente vem para dentro de uma comunidade, ali tem pessoas de raças diferentes, culturas diferentes, credos diferentes, idades diferentes, alguns com mais filhos, outros menos filhos, outros sem filhos, alguns com mais dons, outros com menos dons, alguns com criatividade e talento para uma área, outro para outras. Então, há uma miscigenação muito grande, há uma diferença muito grande. E todas essas diferenças, que está atrelado ao princípio da individualidade, que é, na verdade, o nosso DNA, que é a identidade de cada um, isso precisa ser respeitado. Eu vou confessar um pecado para vocês. Muitas vezes, eu peco porque eu quero que a minha esposa dê a mesma resposta que eu, que corresponda ao chamado que Deus tem feito para a minha vida. Porque o chamado que Deus fez para a minha vida é que não necessariamente é o que Deus fez para a vida dela. E o que eu mais tenho aprendido com Deus nesses dias, que Deus, ele é Pai. E um pai que ama de verdade, ele deixa o filho livre. O pai que ama, ele deixa o filho livre. É só olhar na Bíblia a passagem do filho pródigo. O filho queria ir embora.
Amém, querido. Fica à vontade. Ah, pai, eu quero a minha herança, eu quero ir embora. Está aqui a tua herança. Você é livre. Então o pai, quando ele ama, ele deixa livre. Pastor Silas Malafaia pregando, ele deu um exemplo que eu achei fantástico. Uma irmã chegou para ele, uma irmã, uma senhora de idade, chegou num culto para ele. Ah, pastor Silas, porque eu não aguento mais a minha filha, porque essa minha filha ela é uma desnaturada, porque é uma rebelde, porque não sei o quê. Eu trouxe ela aqui, porque o senhor precisa dar uns conselhos para ela e aconselhar essa minha filha. Querida, calma. O que está acontecendo? Ah, porque minha filha estava fazendo uma faculdade de medicina e o pastor acredita que ela trancou a faculdade de medicina porque ela agora quer estudar direito. Pastor Silas, com toda aquela calma, olhou para a filha dela, ó, parabéns, é direito que você quer fazer, você vai se realizar fazendo direito, vai em frente. Como que é comum os pais quererem forçar os filhos a viver o sonho deles? Tem pais que sonhou a vida toda que tem um filho médico, mas o filho não quer ser médico, ele quer ser dentista, ou ele quer ser pedagogo, ou ele quer ser alfaiate, quer ser um engenheiro, quer abrir uma padaria, enfim, deixa a pessoa fazer o que ela gosta de fazer. Ninguém vai se realizar, ninguém vai ser feliz nesse mundo fazendo uma coisa que ela não nasceu para fazer, uma coisa que ela não se identifica, uma coisa que ela não tem prazer. Ela vai ser infeliz a vida toda. E agora olha para mim, quem acredita que o nosso Deus é um Deus que deseja que você seja feliz a vida toda? Levanta a mão. Que Deus é esse? Que Deus é esse que deseja a nossa infelicidade? Não, eu não acredito nisso. Se algum dia eu acreditei, eu não acredito mais. Ele é um pai de amor, que deu dons a cada um de nós, mas que deu liberdade e que espera que a gente possa usar essa liberdade, esse livre-arbítrio, de uma maneira sábia. Porque aqui Paulo está dizendo, olha, eu peço a vocês que pelas compaixões de Deus, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, mas dentro do talento de cada um, dentro da disponibilidade de cada um, dentro do dom de cada um e dentro da realidade de cada um. Né? E aí a gente pode acrescentar um texto que está lá em Eclesiastes, né? Fazei tudo conforme as vossas forças. Empregue a sua força. Dê o seu melhor. Mas não precisa extrapolar o limite. Porque se a gente for extrapolar o limite, a gente conhece a história do profeta Elias, que foi enfrentar 700 profetas numa pancada só. Venceu os 700. Só que o cara, depois da vitória, ele foi para a UTI, que ele se trancou numa caverna e não queria mais sair daquela caverna de jeito nenhum. E ele queria morrer. E Deus precisou mandar um anjo lá. Elias, o que tu está fazendo aqui nessa caverna? Ah, Senhor, olha, eu estou sozinho nessa guerra, todo mundo me abandonou, eu estou aqui sozinho, a Jezabel está querendo me matar, então eu quero morrer. Deus, Elias, ei, sai daí, camarada. Força, vamos lá, a estrada é longa, o caminho é grande, tem profetas para te ungir, tem pessoas para te consagrar, tem um monte de coisa para fazer. Vamos lá, levanta aí. Mas por que ele estava tão acabado assim? Por que ele estava tão destruído? Porque ele não respeitou os limites dele. Ele extrapolou os limites. E todas as vezes que a gente extrapolar os nossos limites, Deus vai tratar a gente com cama e comida. Simples assim. Não vai ser de outra forma. Deus vai colocar você para dormir, vai mandar um anjo na sua casa para levar uma comidinha para você. E quando a gente está doente, a gente precisa de sopinha, canja de galinha, sabe? Então, Deus tem seus métodos terapêuticos de tratar com a gente. Claro que nada substitui a palavra de Deus, que como a gente já pregou várias vezes, a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela é um alimento, ela é um remédio. Mas, muitas vezes, quando eu estou esgotado emocionalmente, eu preciso dormir. Se eu não estiver dormindo tanto que o meu corpo precisa, eu vou ter problema.
eu tenho que respeitar o meu limite. Eu já preguei sobre isso. Tem pessoas que precisam de menos horas de sono, outros precisam de mais. Então eu tenho que respeitar os meus limites. Né? O Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: procura cuidar de ti mesmo. Fazendo isso, você vai salvar tanto a ti como os outros. Agora eu já acrescentei, acho que uma outra passagem bíblica. Mas, enfim, eu tenho que cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim. Tem horas que, se algum dia você perceber que o pastor Cristo está um pouco fora de área ou desligado, pode ter certeza, ele está cuidando dele mesmo. Tem dia que eu não atendo o meu celular. Ó, hoje é um dia que eu tirei o dia para mim. Ela perguntou o que estava fazendo hoje à tarde. Tirei o dia para mim. Fiz serviço de casa, lavei louça, varri, tirei lixo, cuidei do Levi, dei banho no Levi, mas o resto eu cuidei de mim. Cuidei de mim, ouvi mensagem, ouvi louvor. Enfim, eu preciso aprender a cuidar de mim. Isso é uma regra. O segredo para uma pessoa ela ir longe nessa caminhada com Deus, que a caminhada com Deus não é uma corrida de 100 metros. A caminhada com Deus é uma maratona, prazo para acabar. Só Jesus sabe o dia que ele volta. E só Deus sabe o dia que nós vamos partir daqui para uma melhor. Enquanto esse dia não chega, nós estamos na maratona. E ó, passinho de chuva, como dizia o seu Piffer, né? O seu Alcides Piffer. É passo de chuva. Né? Não é muito lento nem muito rápido, é marchando. Somos um exército e esse exército tem que estar sincronizado com o nosso general que atua na terra na pessoa do Espírito Santo, e no sincronismo dele a gente não pode atrasar nem adiantar, temos que seguir essa cadência, temos que seguir essa marcha. Né? E como Deus disse para Moisés, Moisés, por que estás preocupado? Diga ao povo que marche. Amém? Então eu queria lembrar vocês hoje, para encerrar essa palavra, cada um de vocês é único. Cada um de nós é único, cada um de nós tem uma impressão digital única. Respeite isso. Se um dia vocês perceber que o pastor Christian não está respeitando a individualidade de cada um de vocês, eu estou me intrometendo, eu estou avançando o sinal, eu estou exigindo de vocês mais do que vocês podem corresponder, pelo amor de Deus. Puxa a minha orelha, levante a mão, fala alguma coisa, puxa a minha camisa, faz alguma coisa. Você não precisa aceitar, porque nós somos humanos e podemos falhar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo para que a gente também não fique aquém do nível que nós podemos corresponder. Às vezes Deus está esperando algo de nós e nós não estamos correspondendo o que Deus está esperando. O que vai acontecer se isso for verdade? Vai bater o sentimento de culpa. Vai bater um sentimento de culpa. Por quê? Porque eu sei que eu não estou correspondendo o que Deus está exigindo de mim, e eu não sei vocês, mas eu não sei conviver com o sentimento de culpa. Eu não consigo. Eu não consigo funcionar sabendo que eu não estou correspondendo o que Deus está pedindo de mim. Eu não consigo. Eu estou o dia todo orando, conversando com Deus, de vez em quando eu faço aquela oração do sonda-me, eu preciso checar e ter a certeza que está tudo bem entre eu e Deus. Se eu sei que está tudo bem entre eu e Deus, está tudo eu e também os meus irmãos, embora possa ter algum perseguidor, algum inimigo que eu não saiba, mas eu, da minha parte, eu não tenho mágoa de ninguém, eu não tenho ódio de ninguém. Se algum dia alguém me feriu, já foi perdoado. Se alguém me machucou, já é passado. Eu estou indo para frente, o meu negócio é para frente. Passado já era. E então, eu estou em paz com Deus, estou em paz com as pessoas, né? É só avançar. Amém? Então, receba essa palavra, né? Que Deus possa, mais do que nunca, estar realmente trazendo à nossa memória os dons que Ele nos deu, o motivo pelo qual Ele criou a cada um de nós, e nós possamos orar, né? E orar e pedir, né, com a ajuda do Espírito Santo, que Ele nos mostre qual a melhor forma de colocar esses dons, esses talentos à disposição do reino.
dentro dos nossos limites, dentro da nossa idade, dentro da nossa realidade. E principalmente, irmãos, principalmente, presta atenção no que eu vou falar agora, porque com essa frase, com essa fala, eu encerro a minha mensagem. Mais do que tudo, nós precisamos aprender a olhar somente para nós. Olhar só para nós. E parar de olhar para o outro. Porque todas as vezes que eu olho para o outro, eu acabo pecando. E eu paro de funcionar. Porque às vezes eu estou querendo exigir do outro aquilo que Deus está exigindo de mim. E não funciona. Não funciona. O que Deus está exigindo do Darlan é só do Darlan. O que Deus está exigindo da Dona Vera é só dela. O que Deus está exigindo do pastor Oscar é só dele. O que Deus está exigindo da Leia, da Thaísa, de mim, é só nosso. Não existe dois Christian, nem dois Darlan. Eu preciso aprender isso. Porque o diabo está o tempo todo tentando fazer com que a gente cobre dos outros aquilo que Deus está cobrando de nós. E não dá certo, isso está errado. Isso está muito errado. E todas as vezes que a gente fizer isso, a gente vai estar trazendo um peso para cima de nós, que não é um peso que nós não precisamos carregar, e vamos estar entristecendo o Espírito Santo, e o pior de tudo, vamos magoar e ferir pessoas que estão ao nosso redor. Então que Deus nos livre e nos guarde, que Deus nos perdoe e que Deus nos ajude a respeitar o nosso irmão e ajudar a somar com o dom dele e deixar ele livre. Deixar ele livre. Claro, não podemos, como eu falei, não podemos nos eximir da nossa responsabilidade. Eu, como pastor, eu tenho uma responsabilidade. A minha responsabilidade é mostrar o caminho, é apontar a direção. O pai espiritual ele tem que dar um destino, ele tem que trazer uma direção. Então eu sei qual que é a minha responsabilidade. Então eu estou mostrando para vocês um destino. Nós temos uma cobertura espiritual, nós temos uma visão a seguir, nós estamos firmados na palavra, estamos debaixo de princípios, o caminho é esse. Só que, dentro de tudo isso, existem limites a serem respeitados, existem princípios a serem respeitados e existem a individualidade que precisa ser respeitada. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar, Espírito Santo de Deus, pela tua presença no nosso meio e te pedir, Pai, por todos aqueles que estão aqui nessa noite, por todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, Pai, que teu Espírito Santo possa convencer a cada um do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a não somente ser ouvintes da tua palavra, mas praticantes, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um que está aqui e a todos que ouvirão essa mensagem, no nome precioso de Jesus. Amém, amém. E amém.